Beleza, vamos lá. Bom, pessoal, então, vou ser bem breve aqui, mas acho que vai ser bastante importante. Dúvidas, me chama, tá? E vamos em frente aqui. Ó, essa primeira questão aqui fala sobre a questão da esteira comercial correta, tá? Aqui é muito importante para vocês que estão iniciando a operação, né? Porque as pessoas falam, tá, mas eu faço simulação, eu atendo o cliente primeiro, documentação em que momento que eu pego e tudo mais, enfim. Então, eu acho que isso é uma perguntinha bem simples, tá? Justamente para vocês poderem entender como que é o processo. Lembrando que muitos de vocês erraram em algumas questões, mas não porque vocês não assistiram todo o vídeo, e sim porque no vídeo que vocês assistiram não tinham todas as questões, né? Isso aí, na realidade, foi meio que proposital, justamente para a gente estar falando sobre isso e, na prática, vocês entenderem como funciona, tá? Então, por exemplo, primeiro ponto é atendimento ao cliente, né? Depois a gente tem que entender o perfil do cliente, efetivar a simulação para ele de acordo com o perfil dele, tá? E aí sim a gente vai entrar com as documentações após a aprovação do cliente. Então, depois que você pegou todas as documentações do cliente, significa que você já atendeu o cliente, já fez a simulação para ele, pega as documentações dele e coloca numa pastinha lá, por exemplo, numa área de trabalho normal. Aí você vai pegar essa pastinha e vai alimentar o sistema, tá? Então, tá lá, inserir no SUTS, acompanhar processo operacional até ser finalizado. Então, não que vocês vão atuar, mas vocês conseguem acompanhar todo o processo, tá? Parece boba essa primeira questão, mas tem muito franqueado que erra, tá? Tem muito franqueado que já coloca a documentação incompleta, depois volta com atendimento, esquece de mandar simulação. Então, eu acho que esse é o cronograma, tá? Primeiro atendimento, entende o perfil, simulação, documentação e insere no SUTS. E aí vocês vão acompanhando o processo, tá? Vamos lá. Quando o cliente, ó, isso aqui é importante. Quando o cliente é imediatista, ele tem 20% de entrada e sem muita disposição de parcela, né? Questiona sobre taxas de juros alta, qual que é a resposta que você acha mais aconselhável? Tem muita gente que fala, meu, eu tenho só 20% de entrada, quero mudar para ontem e tal. E qual que é a resposta mais fácil? Então, tem aqui, não faça financiamento, faça consórcio, pois não tem juros, e sim uma administração. Essa não é uma resposta ideal, porque ele tem pressa, ele tem urgência, né? Espere baixar a taxa, pois o mercado está em queda. Então, isso aí é um tiro no pé, justamente porque você está prometendo algo para a pessoa que você nem sabe o que vai acontecer, e, obviamente, ele não vai fechar nada com você, né? A opção D, faça financiamento agora, ok, e também um consórcio, para o consórcio quitar o financiamento e não pagar juros. Essa resposta ela tem sentido, porém, quem está se comprometendo com uma parcela no financiamento, dificilmente ele vai ter uma parcela para ele pagar no consórcio, a não ser que ele fale, não, quero também fazer um consórcio para quitar o meu financiamento e trocar a dívida, perfeito. Mas que não é o caso, é a pessoa que quer para ontem, não tem muita grana e quer fazer acontecer. Então, qual que é a melhor resposta? Faça um financiamento agora e você vai garantir a valorização. E lá na frente você pode fazer a portabilidade. Então, muitas pessoas que vocês foram atender, a imobiliários e tudo mais, você pode escrever o que eu estou falando. A maioria das imobiliárias e clientes finais que vocês vão atender, principalmente cliente final, eles vão falar exatamente isso para você. Ah, não, mas o juros está alto. Não, mas descompensa agora, eu vou esperar baixar os juros, vamos esperar a eleição e a Copa do Mundo, porque daí provavelmente baixa os juros, eu vou lá e compro. Então, vamos lá, a gente está em março, certo? Hoje você, não como correspondente, vocês como cliente, vocês estão querendo comprar um imóvel que custa 500 mil reais, tá? O que acontece? As pessoas falam, não vou comprar esse imóvel agora porque os juros estão alto. Perfeito. Só que o que acontece? Se você faz essa jogada e você não compra o imóvel agora, vai esperar a eleição, vai esperar a Copa do Mundo, vai esperar não sei o que lá, vai esperar não sei o que lá, e vamos, na melhor das hipóteses, vamos dizer que, sei lá em dezembro, baixou um pouco a taxa de juros. Aí você, como cliente que está querendo comprar aquele imóvel de 500, o que vai acontecer? O imóvel já deu um pico de valorização. Aquele imóvel não está mais 500, agora aquele imóvel está 600. Valeu a pena esperar e pagar 100 mil de juros? Ou partir por um imóvel inferior ao que você queria? Então, isso é uma tática muito, muito legal comercial que a gente angaria negócio, porque muitos clientes, de 10, 9, eu vou falar isso para vocês. Mas tá de boa, vou esperar tal.
garanta a valorização do imóvel agora. O imóvel pode ter cenário pandêmico, pode ser um momento bom, um momento ruim. O imóvel ele está valorizando cada vez mais, independente se está comprando ou não. Ele está valorizando, ponto, tá? Você compra, se você não compra esse imóvel agora, o que vai acontecer? Ele vai estar valorizando, só que você está esperando o quê? A valorização está indo aonde? No bolso do proprietário, tá lá. Se você compra esse imóvel agora, você vai pagar uns juros agora, garantiu a valorização e quando baixar a taxa de juros, você faz a portabilidade. A valorização entrou no seu bolso, você pagou uns jurinhos maior, mas a valorização ela é superior à taxa de juros. Então, consequentemente, você ganhou. Então, isso é um argumento assim maravilhoso, excelente para vocês poderem passar para o pessoal, para vocês não perderem negócio por conta disso. Esse é um treinamento que a gente faz nas imobiliárias, tá? Quando vocês forem fazer treinamento nas imobiliárias, isso é excelente, que daí sempre o corretor fala, puta, bem pensado, puta, eu vou falar com o cliente lá, que legal, tal. Então, é algo simples, mas que faz muito sentido, tá? Qual retorno você entende que é melhor para o seu estabelecimento sem obter oneração de custo inicial? Então, aqui a resposta é correta, né? Ter parceria com 10 imobiliárias pequenas. Por que existe essa pergunta? Eu já tive franqueado, por exemplo, que quis fazer parceria, estava focando em apenas uma imobiliária grande. Na melhor das hipóteses, ele consegue essa parceria. O que vai acontecer? Daqui 6 meses, 4 meses, enfim, dá algum problema, a imobiliária não quer mais ter parceria com ele vai ter que voltar da estaca zero e iniciar a parceria de novo. Então, ou seja, você está colocando energia em um parceiro só. E a gente tem que pensar como empresa, a gente tem que sempre focar nossas energias em vários parceiros, porque se um declinar, você não vai ter tanta penalidade, tá? Então, tem aqui, ter parceria, as respostas erradas, tá? Ter parceria com uma empresa grande, ter parceria somente com corretores conhecidos, não tem por que você nichar, sendo que você pode atender todos os corretores, tá? Não fazer parceria, apenas um bom marketing para que eles procurem a sua loja. É uma opção legal também para você fazer isso, um bom marketing para o pessoal procurar, mas a pergunta fala sobre oneração. Você quer já começar a colocar dinheiro em marketing para ver o que acontece? Então, eu acho que a melhor coisa é realmente você inicia com corretores pequenos, imobiliárias pequenas, vai fazendo um pouquinho tal, porque se de 10 imobiliárias pequenas, 3 fechar parceria, 3 não, né? Mais vão fechar com você, mas 3 mandar negócio para você, e são 3 negocinhos mensais que estão entrando lá. E, consequentemente, você vai iniciando parceria com novos corretores, novos imobiliários. Ah, uma não quis mais a parceria, uma fechou. Tudo bem, você não sentiu tanto e bola para frente, tá? Qual o maior diferencial na Cressac perante a concorrência? Essa pergunta tem porque a maioria das pessoas perguntam, tá? Quando você vai num correspondente, outra coisa que vocês podem anotar. Você vai chegar lá e vai falar assim, ó, sou fulano de tal, sou da Cressac, tal, que poder ter uma oportunidade de atender o seu estabelecimento, nosso diferencial é que nós temos todos os bancos aqui, nosso processo é bem ágil, bem transparente, enfim. O que vai acontecer de 10 imobiliários, o que 9 imobiliários vão falar para vocês? Ah, puta, legal esse processo de vocês, mas a gente também tem parceiro aqui, eles também trabalham com todos os bancos. A maioria vai falar isso. Só que, na realidade, como a Caixa não permite, né, como eu falei para vocês lá atrás, quando vocês estavam pensando em comprar e tudo mais, a Caixa não permite fazer parceria com o banco privado e vice-versa. Então, hoje eu, Alex, desconheço alguma empresa que faça todos os bancos como a gente faz, tá? Então, por que a imobiliária fala isso? Porque ela vai ter a Joana que vai fazer Bradesco, ela vai ter lá o João que vai fazer Itaú, vai ter a Maria que vai fazer Caixa. Então, eles falam, tem um parceiro e tal. Mas, na realidade, todos eles penam, porque a figura do correspondente bancário no mercado imobiliário é ruim. Por quê? Demora para dar atendimento, demora para fazer simulação. Então, é um atendimento ruim. É igual você falar da Vivo, né? Qual que é a minha administradora? É Vivo, é claro, enfim. Agora, se eu perguntar para vocês gostam do atendimento deles, vão falar, não, é horrível, demora para atender. Correspondente é a mesma coisa. Tá? Então, aí que é o lado bom nosso. A gente dá um atendimento ágil, rápido, mesmo que o cliente negou, a gente liga para o cliente, ó, negou, mas vamos tentar aqui um outro produto, assim, assado, a gente pode tentar fazer isso e tal. Ele vai se sentir o quê? Acolhido e vai, consequentemente, sempre mandando negócio para vocês, tá? Então, o nosso maior diferencial hoje é a agilidade do processo, suporte transparente com o cliente e parceiro, tá? Aqui poderia até colocar todos os bancos em um lugar só, acabou não colocando, mas essa opção é factível porque nós não temos parcerias, nós somos correspondente direto, tá? E aí, a imobiliária, ela vai fechar em um lugar só.
ela não vai precisar fechar em 3, 4 lugares. Então, aí já dá um bom norte para eles de agilidade. Pode ir perguntando, tá, gente? Tô indo rapidinho aqui, no outro módulo aqui agora. Sistema, aqui, ó. Isso aqui é importante também. Então, vamos lá. Aqui tem uma pergunta aqui. Podemos considerar as custas de um financiamento na ordem correta sendo? Então, todos vocês sabem que quando vocês compram imóvel, vocês têm as despesas, né? As custas. Quais são essas custas e quanto isso equivale, tá? Cada estado é uma porcentagem de todas, mas um panorama geral que nós passamos para o cliente é uma média de 4% do valor do imóvel. Então, nós temos um espelho aqui, que cada um de vocês que está em cada cidade vai ter um espelho, onde vocês vão colocar informação lá, valor do financiamento, valor da entrada, valor da FGTS, tudo mais, e já vai ter um valor estimado de TBI, um valor estimado de engenharia, enfim, para que vocês passem com maior assertividade para o cliente. Lembrando que são valores estimados, e nesse espelho, que é uma planilhazinha, tem lá valor estimado, tá? Só a engenharia lá que é o valor real. Então, quais são as documentações? Primeiro, então, primeiro ponto, assim, o cliente fez o financiamento, ele está fazendo um processo, normalmente, de financiamento, antes de sair o contrato, o que, que vai acontecer? Na segunda etapa, é assim, aprova o cliente, aprovou o cliente, a gente vai fazer o quê? Segunda etapa, já vai fazer a vistoria no imóvel, para a gente aprovar o imóvel também, não adianta só aprovar o cliente e não aprovar o imóvel. Então, o que que é esse aprovar imóvel? É vistoria. O engenheiro já vai lá, sem o cliente pagar nada, faz a vistoria do imóvel, beleza. Depois tem análise jurídica. Nesse momento, a gente faz o FGTS, acolhimento do FGTS, ou intervenente quitante, caso o imóvel possua dívida, um banco paga o outro. Aqui, interna, a gente mesmo faz isso. E aí, o que que acontece? Sai o contrato. Até o contrato, o cliente não pagou absolutamente nada, certo? Saiu o contrato do banco, aí ele vai marcar assinatura, tudo certinho. Quando saiu o contrato, aí o que que acontece? Aí que a engenharia, que é a vistoria do imóvel, que o banco vai cobrar do cliente, porque o banco já pagou para o terceirizado lá. Agora o banco, saiu o contrato, agora o banco vai cobrar do cliente. E a vistoria, ela é o quê? Todas as vistorias são débito em conta, e cada banco tem sua taxa, e isso está no espelho também. Então, é normal que a gente fala, mas que débito ocorreu na minha conta? É a vistoria. Então, mesmo que o débito seja a parte de recurso ou de financiamento, a vistoria sempre vai ser débito em conta, tá? Então, o primeiro passo sempre é vistoria. Fez a vistoria, beleza. Aí, o que que nós fazemos? Aí, a gente gera ITBI, o boleto do ITBI para o cliente, tá? Então, para ele poder pagar. Aí, ele paga o boleto do ITBI. O que que é ITBI? Né? A maioria de vocês já sabem, que é o imposto sobre imóvel. Então, vai pagar lá o boleto de ITBI, que é o valor mais alto que tem. Pagou ITBI, aí o que vai acontecer? Aí a gente pega todo o contrato assinado com o comprovante do ITBI, e aí a gente vai para registro de imóveis, que é o despachante que vocês podem cobrar à parte, caso o corretor não faça, tá? Depois a gente pode falar sobre isso. E aí tem registro que vai te cobrar antes e tem registro que vai te cobrar depois, cobrar o cliente, no caso, tá? Aí, aqui em Tu, por exemplo, o registro fala, olha, vai ficar um valor de X depois que já registrou. Aí o cliente paga, a gente vai e retira o processo. Tem lugares que o cliente já paga antes para depois finalizar. Então, cada cartório vai fazer de um jeito, tá? A gente manda o processo para o banco paga em até 5 dias úteis o vendedor e finalizou o processo, tá? Então, a regra é engenharia, ITBI, registro e despachante, caso vocês optem pelo despachante, tá? Tem um corretor que é complicado demais. Já aconteceu casos de que a gente vender o despachante aqui, por exemplo, olha, ô fulano, ó, eu faço tudo para você aqui, porque qual que é o trabalho do correspondente? É até a emissão do contrato, ponto. O trabalho do correspondente é esse. A gente não pode cobrar nada do cliente até a emissão do contrato. O banco paga a gente por isso. Depois da emissão do contrato, não é responsabilidade do despachante, do correspondente, tá? É do cliente ou do corretor. Então, o que que a gente tem aqui dentro? O despachante, que é igualzinho um despachante veicular, mesma coisa, tá? Ou você vai no Poupa Tempo e faz tudo sozinho, ou você paga um despachante. Então, esse despachante, você vai cobrar o seu preço na cidade que você quer e se você quiser fazer. Então, por exemplo, aqui em Itu, que é uma cidade pequena, a gente cobra R$ 950 do cliente em 2 vezes.
para a gente poder fazer todo o processo. A maioria, 80%, opta por a gente fazer todo o processo. Ah, tivemos que ir já para Campinas, para São Paulo, aí é 1.800, 3.200, aí depende. A gente criou uma tabelinha que vocês podem criar aí também, e ter uma pessoa para estar fazendo isso, tá? É um ganho adicional, ok. Agora, tem corretor que é extremamente complicado. Tem corretor que, mesmo a gente vendendo despachante para o cliente aceitando, o corretor fala: não, pode deixar que eu faço, não precisa pagar nada lá, não, deixa que eu faço. Aí você vê o corretor, ao invés de estar vendendo na rua, ele está no cartório, ele está no banco, ele está na prefeitura. Então, tem corretores e corretores. Tem o corretor esperto e o corretor devagar, tá? Então, vocês vão lidar com todos os tipos de corretor, tá? Aqui, como a gente está bem consolidado, então a maioria entende, opta e pronto. Mas cada corretor vai ser um, tá? Lembrando que, se o corretor falar, não, deixa que eu faço, vocês podem falar, então tá bom, então a responsabilidade é sua de finalizar tudo, porque a gente tem uma responsabilidade de efetivar o pagamento para o vendedor. Então, você vai conseguir finalizar tudo e passar isso para o cliente, tá? Porque senão, quem vai ser penalizado é o cliente. Aí o cliente se assusta e fala, não, não, quero deixar tudo com vocês para não ter problema, tá? Então, isso depois a gente pode falar só sobre o despachante aí, como incluir, enfim, tá? Ah, é o que eu coloquei aqui, tá? Os bancos classificam, em modo geral, qual que é a porcentagem de custos. Eu falei 4% porque hoje é 4%, tá? Na época que a gente iniciou a prova aqui, 5%, porque o banco, antigamente, ele pagava, assim, tem banco que você recebe por base de ressarcimento. Então, você hoje tem que incluir custo no seu financiamento. Então, você recebe ressarcimento, ou seja, você faz o processo, quando emite o contrato, o banco paga lá os 5% na sua conta, você pega aquele dinheiro e paga as contas. E tem banco, que só vai te pagar quando o vendedor receber, só que você já teve custo do bolso de qualquer forma. Então, depois, por exemplo, tem bancos que não compensa você colocar custa porque você paga do bolso antecipadamente de qualquer forma. E tem banco que consegue te ressarcir já na emissão do contrato, que daí vale a pena incluir custo, porque você recebe, pega o dinheiro do banco, por exemplo, tá? Cada banco tem o seu critério, tá? Depois tem até uma perguntinha aí, por exemplo, de qual que é o banco que faz isso, que daqui a pouco já vai até aparecer essa pergunta, tá? E o banco, ele calcula 5% do valor total do imóvel, mas na regra, na prática, geralmente fica 4%. Então, sempre sobra 1% na conta do cliente lá, que obviamente ele já está pagando por isso, tá? Então, se o cliente perguntar quanto que fica mais ou menos todas as documentações do imóvel, você pode falar com propriedade, olha, a média é 4% do valor do imóvel. Nessa resposta está 5, porque é o que o banco paga na conta do comprador, tá? Ó, a pergunta que eu falei. Quais os bancos possibilitam o pagamento das custas de forma antecipada? Santander, Bradesco e Banco Inter. Se o cliente, se eu falar o seguinte, olha, sou correntista Itaú, e você aprova ali no Itaú. Viu? Mas eu quero incluir custas. Você consegue incluir custas no Itaú, mas vocês têm que orientar o cliente de que a custa, aquele 5% que vai ser acreditado na conta dele, vai ser só quando o vendedor receber. Então, ou seja, ele vai ter que pagar do bolso aqueles 4% de qualquer forma. Isso precisa ser orientado ao cliente, porque senão, na hora das custas, ele vai falar, viu, mas eu incluí custas, você não me avisou que tem que pagar aqui. Se eu incluir, por que eu tenho que pagar? Então, essa é uma pergunta muito importante e isso já está no atendimento comercial, que é a primeira etapa, tá? Então, pense sempre assim, o cliente ele quer incluir custo porque ele não tem dinheiro nenhum, não adianta ele fazer Itaú, não adianta ele fazer Caixa, o que ele tem que fazer? Ou Santander ou Bradesco ou Inter. Esses bancos. Ah, mas eu odeio esses três bancos, mas se você quer custo antecipado, são só esses bancos, não tem o que fazer. Então, isso é um ponto de atenção que vocês precisam colocar, tá? Paulo comprou um imóvel de 500 mil e efetivou uma entrada de 100 mil para financiar 400 mil, que é o teto de 80%, tá? Então, às vezes faz 90%, tá? Mas a de praxe 80%. Porém, ele não tem mais dinheiro para pagar as custas, que é o exemplo que eu dei agora. Então, ele decidiu incluí-las no financiamento. Perfeito? Neste 80% financiado mais 5% de custas. Quais os bancos aceitam a seguir essa operação? Pense que 80% é o teto.
80% é o teto que a gente vai financiar, tá? Então, não tem como o cliente, por exemplo, pegar 80% de financiamento mais 5% de custo. Por exemplo, às vezes você tem um cliente que não aprovou 80%, aprovou 70%. Então, tá, mas ele quer custas. Não adianta, não tem como fazer 70% mais 5%, porque o que ele aprovou foi 70%, não 75%. Então, entenda que as custas, ela tem que sempre entrar dentro da porcentagem total que aquele cliente vai aprovar, e não adicional, tá? É possível ter antecipação de custas no Banco Itaú? Não, tá? Isso aí que eu falei agora. Maria está comprando um imóvel de R$ 1 milhão e possui uma entrada de 400 mil. O corretor disse a Maria que precisa pagar a entrada o quanto antes para segurar o imóvel. Ó, tem muito corretor. Que eu falo, eu gosto dessas perguntas aqui, porque parece bobo essas perguntas, cara, mas isso é o que vocês vão vivenciar na prática. Tem muito corretor, o que o corretor quer fazer? O corretor ele não tem salário. O corretor ele quer vender para ontem. Então, o que o corretor faz? Tem muito corretor que ele faz assim, ele pega o cliente, ele dá aquela estrangulada no cliente. Então, esse exemplo, por exemplo, que a Maria está comprando imóvel de 1 milhão e possui uma entrada de 400 mil, por exemplo, o corretor pega e fala, ó, só que você precisa pagar agora a entrada para eu segurar o imóvel aqui para você, né? E aí, como vai fazer? Então, o que já aconteceu? De o cliente subir a aprovação de crédito aqui da diferença dos 600 mil e nega. Ou aprova só 200 e não 600. E aí, o que acontece? Aí, resumindo, não dá nada certo com nenhum produto, aí ele vai fazer o quê? Que eu quero meu dinheiro de volta, dos 400 mil que eu dei. Aí o cara pega e fala, puta, mas o vendedor já usou os 400 mil. E aí? Então, isso é um abacaxi gigantesco. Ah, mas vou colocar advogado. Até a bendita Maria receber esse valor total vai demorar aí 2 anos, né? Então, ou seja, tem que ter cuidado. Tem advogado aqui no grupo, ela sabe o que eu tô falando, hein? É verdade. Então, tem que tomar muito cuidado. Então, a gente orienta. Primeiro ponto é, ó, primeiro, aprove o crédito. Ah, o corretor está fazendo pressão psicológica. Corretor, fica quietinho aí. Primeiro a gente tem que aprovar o teto, depois a gente vê a entrada. A gente tem que fazer o jogo inverso. Então, primeiro, ó, aprova o crédito pretendido, aprovou. Aí, paga um sinal para segurar o imóvel, porque geralmente tem casos que fala sobre sinal, e é normal. Pega lá um sinalzinho baixo, só para poder segurar, tá? Porque o vendedor também precisa ter segurança, porque a sua aprovação pode comprar outro imóvel, tá? Então, e efetiva a entrada maior restante no dia da assinatura do contrato do banco. Não efetivar a entrada antes de hipótese nenhuma, sempre depois da. Tá lá, assinou o contrato do banco, comprador, vendedor? Então, agora eu vou fazer o Pix da diferença. Porque o contrato ele tem força de escritura pública, ele não precisa ser reconhecido firma, a não ser que tenha interveniente quitante. Então, se ele já tem força de escritura pública e já saiu a numeração do contrato, acabou. Lá você vai ter total tranquilidade de pagar a diferença, tá? Caso o cliente queira incluir os custos no financiamento, por não possuir recurso para pagamento, qual banco não devemos apresentar para ele? Itaú e Caixa, tá? Santander, Bradesco, e o Banco Inter faz o processo normalmente. Johnny, esse nome é bonito, hein? Johnny está comprando um imóvel e pretende pagar a custas à parte. Então, ele quer pagar custas à parte. O imóvel custa 750. Ele possui 77 de FGTS, 332 de recurso próprio, quanto ele deverá financiar. Então, isso aqui, tá? É só para vocês entenderem um pouco de lógica aí da matemática, uma matemática simples, que já teve o franqueado, por exemplo, que já teve caso com a gente, que falou, ó, tô com um cliente que está comprando uma casa de 500 mil e ele aprovou 300 mil. Quanto que ele tem que dar de diferença? Já teve caso que falou isso. Ou pior, ou tipo assim, ah, mas essa diferença ele não tem. Tá, mas como que chegou nessa negociação? Então, essas continhas básicas, a gente tem que ter noção, tá? Ah, até aqui, vocês têm alguma dúvida? Tranquilo. Posso Tudo manter, tá? Tá finalizando, tá? Já vou mantendo aqui. Ah, Ó, isso aqui é importante também. Muitas pessoas têm FGTS, tá? E o FGTS tem as normas dele, e que são chatas as normas. Tem muitas regras, mas aqui, o básico,
eu vou ensinar um jeito para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Então, por exemplo, ó, Bruno possui um imóvel quitado em São Paulo, capital, e está comprando um imóvel em Cabreúva, interior de São Paulo, utilizando o FGTS como entrada. Por base dessas informações, qual opção podemos considerar correta? Tá? Então, muitas pessoas vão falar com vocês, viu? Eu quero comprar, eu tenho um imóvel em São Paulo, mas eu estou comprando um imóvel no interior e eu quero utilizar meu FGTS comentado. Posso utilizar? Aí você dá aquela gaguejada, você fala, putz, e agora? Será que pode ou não pode, né? Ou não tenho imóvel, posso usar? Ou tenho imóvel, posso usar? Então, enfim, são perguntas. Então, qual que é a regra? A alternativa correta é pode utilizar o FGTS na entrada sem comprovar, se comprovar trabalho ou moradia na região de Cabreúva, que seria na região limítrofe ou metropolitana. Então, um exemplo rápido aqui. Você tem um imóvel em São Paulo, capital. Você está comprando aqui um imóvel em Itu. Então, São Paulo com Itu não tem região, não é região limítrofe ou metropolitana, são regiões distintas. Beleza? Beleza. Então, se são regiões distintas, o cliente pode usar FGTS. Esse é o primeiro ponto. Porém, ele pode usar FGTS se o cliente comprovar que aqui em Itu ele está trabalhando, né, na região de Itu, trabalhando ou morando. Então, para vocês gravarem na cabeça, que foi o que como que a gente conseguiu gravar, foi assim: pense que o FGTS é um dinheiro seu e que você não pode utilizar. Quem usa é o governo. Então, você pega lá, por exemplo, o que eles querem saber? Bom, eu só vou te entregar o dinheiro para você, que é seu, se você realmente depender de estar na cidade que você está comprando. Então, tá, mas você está em São Paulo. O que você está fazendo em Itu? Ah, não, eu estou fazendo em Itu porque eu trabalho e moro lá. Então, opa, você depende de estar em Itu, então você pode usar. Ah, não, eu tenho imóvel em Salto, Indaiatuba e Itu. Então, mas por que você vai para Itu? Ah, não, porque eu dependo de estar lá. Não, mas Salto é do lado, Indaiatuba é do lado. Então não vou liberar seu FGTS, porque você já tem casa na cidade vizinha. Então, é mais ou menos esse o raciocínio do FGTS, tá? Um ponto importante que 90% de bancos, gerentes e correspondentes não sabem. E é uma informação importante. A gente já ganhou vários clientes com essa informação. Tem muito correspondente que chega e fala o seguinte, muito cliente que fala assim, eu queria utilizar o FGTS meu e não posso usar porque o correspondente lá atrás falou que eu não posso usar tal. Por que você não pode usar? Você tem imóvel em território nacional? Não, não tenho nenhum imóvel. Então, em tese, ele pode usar o FGTS. Só que o que o gerente, os correspondentes falam? Ah, mas você não tem imóvel em território nacional, mas você tem que comprovar um ano de trabalho ou moradia, que é o que eu falei agora para vocês. Aí o cliente fala, não, mas eu não consigo comprovar um ano de trabalho e moradia. Aí o gerente e o correspondente falam, então você não pode usar o FGTS. Primeiro ponto, essa regra de um ano é só para quem tem um imóvel em território nacional. Para quem não tem imóvel em território nacional, essa é uma informação de ouro que eu vou passar para vocês aqui, tá? Para quem não tem imóvel nenhum, você pode comprovar somente um mês de extrato de moradia ou trabalho. Então, por exemplo, a pessoa não tem imóvel nenhum no Brasil, certo? E também não consegue comprovar um ano, que muitos casos são perdidos por conta disso. Aí você chega para o cliente e fala, conte comigo, eu faço acontecer. Você está comprando imóvel onde? Ah, estou comprando imóvel aqui em Indaiatuba. Você consegue dar um pulinho lá na Vivo lá para poder abrir um chip, por exemplo? Comprar um chip e vai ter lá sua comprovante, ou comprovante lá do ingresso, por exemplo? Tem, o pessoal faz isso. Espera um mês e já vai sair um comprovante dele. Geralmente de telefonia ele é mais rápido, do que água e luz. Tem comprovante para você, né? Pronto, com esse comprovante você consegue utilizar o FGTS, porque você não tem imóvel em território nacional. E essa informação as pessoas não sabem. A maioria passa que tem que ter um ano. E para ter um ano, você tem que ter um imóvel, e não quando você não tem imóvel nenhum, tá? Então, essa informação, assim, é ouro aí, que vocês vão ganhar bastante cliente por conta disso. Cláudio não possui imóvel em território nacional, tá vendo? Está comprando agora. Uma pergunta aí, cara, por favor. Pode falar. Então tá. Vamos falar, às vezes. Ixi, tá mudo, Cláudio. Cláudio, tá mudo, Fábio. Não tô ouvindo ainda.
Eu comecei ouvindo, mas depois não ouvi mais. Aí, agora acho que eu tô. Não, não tô não. Ó, Nada? Faz o seguinte, ó. Eu vou seguindo aqui, manda aqui pro Cláudio aqui, manda sua dúvida aqui, e aí eu já vou ler aqui no WhatsApp, eu já vou ler no WhatsApp aqui, tá? E aí eu já respondo. Pode mandar aqui, manda um áudio aqui, por favor. Ó, Cláudio não possui imóvel em território nacional e está comprando agora em Jundiaí, através do seu recurso FGTS. Por base nessas informações, né, podemos considerar que, então, ele pode utilizar FGTS na entrada, se comprovar que trabalho ou moradia dentro da região de interesse no período de um mês, que é o que eu falei para vocês, que as pessoas não sabem, por não possuir imóvel em território nacional. A gente já pegou vários e vários clientes porque foram descartados do mercado porque eles achou que não podiam e podem. Aí depois ficou a brincando, leva lá que eles fazem mágica. Não é, que a gente sabe as regrinhas básicas. Não podemos utilizar o FGTS quando o cliente possuir um imóvel dentro da região limítrofe ou metropolitana de onde ele está comprando o novo imóvel, ou possuir financiamento imobiliário ativo. Então, essa regra, o cliente já não pode utilizar o FGTS nem na amortização e nem na entrada. O que ele faz com o FGTS? Paciência, vai acumulando lá até uma hora, um dia, ele poder usar o que está um financiamento, enfim, alguma coisa assim, mas nesse financiamento específico ele não pode usar. O banco faz de tudo para você não usar a FGTS, tá? Mandou aí? Não? Vamos lá. Fundo de renda. Aqui já está finalizando, tá? Esse aqui vai ser o último módulo aqui do Fundo de Renda. Aqui, o que eu estou mandando para vocês é o que os clientes perguntam e o corretor pergunta praticamente diariamente aqui para a gente, tá? Vamos lá. Em quais condições a declaração do imposto de renda pode ser usada como comprovação de renda? Somente quando o contribuinte não recebe o lerite? Né? Apenas quando atender às regras e obrigatoriedade da Receita Federal. Por exemplo, no caso da declaração, pensem que a declaração do imposto de renda ela é o documento mais importante que existe. Então, a declaração do imposto de renda ela é o documento mais importante que existe. Então, por exemplo, profissional autônomo, ele pode enviar extrato? Não, o banco não vai aceitar extrato, mas a declaração do imposto de renda pode. Muitas pessoas não declaram imposto de renda, a gente sabe o motivo, mas o que acontece? Na hora que você vai financiar, é um documento imprescindível, tá? Precisa ter a declaração. Tem casos que a gente consegue aprovar o cliente sem documentação, sem imposto de renda, sem nada, porque às vezes ele já é correntista daquele determinado banco, então ele já tem um relacionamento bom, a gente consegue aprovar no automático. Mas são os casos atípicos que não dá para a gente só relevar essa circunstância. Hum. Ó, a pergunta do Fábio aqui, tá? Que ele mandou no WhatsApp, é em relação à composição de renda. O que acontece? Na composição de renda, você pode comprar imóvel com amigo, com parente, com qualquer pessoa, tá? Aí só tem alguns cuidados. Então, por exemplo, tem bancos como Itaú, Santander, né, que aceitam somente duas pessoas. Então, se, por exemplo, eu, Alex, sou solteiro, o Fábio que mandou a pergunta. O Fábio também é solteiro. Nós dois comprar uma casa porque a gente quer comprar essa casa, quer vender e quer investir. A gente pode, porque nós dois somos solteiros, então são duas pessoas. Eu sou casado, o Fábio é solteiro, então a gente já está falando de três pessoas. Então, no caso do Itaú e Santander já não pode. Mas o Bradesco pode. Dependendo da operação, a Caixa pode. Dependendo da operação, o Inter pode. O Bradesco, a gente já fez operação de até 6 pessoas aqui. Tá? Então, quando tem uma pessoa que fala, nós somos em 6 pessoas, nós somos em 4 pessoas e a gente quer comprar um imóvel. Esquece Itaú, esquece Santander. Aí você já começa a pensar, e Caixa também, então já começa a pensar, por exemplo, Inter e Bradesco. Tá? Geralmente é Bradesco que aceita mais pessoas, tá? Uma pergunta, esse pessoal que vai para compor renda e a pessoa que é só uma pessoa no contrato para comprar, pode só compor a renda ou não? Compôs a renda, todo mundo vai entrar no contrato.
Todo mundo assina e entra no contrato normalmente. Quando é cônjuge, por exemplo, é cônjuge, a esposa não trabalha, o marido trabalha, né? Até ela assina contrato, dela, ela entra como assistido, né? Então, só que ela tem que assinar também. Quem está no contrato, assina. Entendi. Eletricista. Quer? É em 35, né? Beleza, né? Quando a gente solta o motor. Ixi, não tô ouvindo direito. Quem que tá falando aqui? Eu não sei. Bom. Alguém tem dúvida? Não entendi. Não, então vamos seguir. Vamos lá. Quando o cliente apresenta uma declaração retificada, o que deve ser solicitado? A declaração original, tá, pessoal? Muitas pessoas falam o seguinte, ó, por exemplo, esse ano aqui, a pessoa vai, agora em abril, né, e declara lá o imposto de renda lá. A pessoa ganha, tipo assim, a pessoa ganha 20 mil reais por mês, em extrato, declarado bonitinho, mas ela vai declarar 3 por conta do imposto. Só que ela esqueceu que, por exemplo, ela está comprando imóvel, vai precisar declarar renda. Então, o que que acontece? Aí ela vai retificar a renda. Quando ela faz a retificação, pode ser apresentada a retificação junto com a declaração original. Aí o banco não é bobo, né? O banco vai olhar e falar, ué, mas calma aí, ela ganhava 3 e do nada agora está ganhando 20. Se a pessoa consegue comprovar que esses 20 é factível, perfeito, isso não era problema. Agora, muitas vezes acontece ao contrário, a pessoa não ter renda e no imposto de renda declara uma renda maior para poder comprar um imóvel, tá? E aí você vai ter que comprovar realmente essa questão, tá? Tem muitas pessoas que falam, quero só apresentar a retificação, porque é a retificação que está correta. Aí, quando o banco vê a original, porque é obrigatório ver a original também, não tem sentido, porque daí a pessoa ganha, a vida toda ganhou 2 mil e do nada agora ganha 30. Aí o banco vai falar, caramba, onde que você arrumou um trabalho que em 20 anos você ganha 2 e agora você ganha 30? Então, a gente fala brincando, tá? Mas assim, banco não é bobo. Então, o banco, ele analisa tudo, tá? Ó, Fábio, referente a comprar em outra cidade, em usar o FGTS, é a mesma coisa, tá? Depende muito, por exemplo, se você tem imóvel no nome ou se você não tem imóvel no nome. Então, depende muito. Por exemplo, eu estou em Itu, quero comprar em Sal? Posso. Aí tem as questões. Você tem imóvel em Itu? Tenho. Então, já não consigo comprar em Sal. Não tenho. Então, você consegue comprar mediante a comprovação de trabalho. Ô, Alex, acho que agora você está me ouvindo. Na verdade, é sobre aquele mesmo caso, é tudo junto, né? Vamos supor que é o exemplo que você deu, eu e você vamos comprar. Só que vamos comprar uma cidade, vamos dizer, Amparo, tá? Nós não moramos lá, nem eu nem você, mas vamos supor que eu trabalho lá. Você compra junto comigo, podemos usar os dois FGTS ou não, ou só de quem está trabalhando. A dúvida é essa. Só o FGTS da pessoa que atender a demanda, que atender as necessidades. Então, se eu e você tem FGTS, nós dois temos FGTS e a gente quer comprar uma casa em Amparo, e você não tem imóvel, você pode usar FGTS porque você não tem imóvel em território nacional e você está comprando em Amparo, por exemplo. Então, no seu caso, você consegue utilizar a FGTS, certo? E eu estou entrando com você. Só que eu não atendo às regras do FGTS, então eu não vou conseguir utilizar o FGTS. É essa a dúvida. Ok, entendi. Então, só de quem realmente atende. Exato. Okay. Marido e mulher acontece muito isso, viu? Às vezes os dois têm FGTS, mas um não dá, o outro não dá, entendeu? Então, aí nesse caso também não pode. No caso daquele que não trabalha na cidade, não pode. Isso, exatamente. Só pode quem atender. Porque isso acontece bastante com o pessoal de São Paulo, quer comprar imóvel no interior e tudo, mas Sim. às vezes só um trabalha aqui. Exato. Aí o que puder, assim, o que te atender, pode normal. O outro não vai usar se não atender. Vamos lá. Qual documento deve ser solicitado? Tá, o documento para ser solicitado para comprovar rendimentos recebidos de pessoas físicas, tá? Então, sempre vai ser os extratos bancários dos últimos 6 meses. E se for, no caso, assalariado, permite normalmente, o cara é autônomo, enfim. Então, sempre os extratos bancários, tá? E
de principalmente o imposto de renda. Ah, não tem imposto de renda, só tem extrato. Aí tem banco que aceita e tem banco que não aceita. Então depende muito do banco que a pessoa vai subir o crédito. Se vocês tiverem dúvida nessa hora, o que vocês podem fazer? Por exemplo, estou com um cliente que só tem extrato. Quando vocês forem colocar lá no SUTS, vocês podem colocar, subir em todos os bancos, aprovar todos os bancos. O máximo que vai acontecer é uma analista falar, olha, na Caixa eu não vou conseguir porque a Caixa pede documento X, Y, Z e você me deu só o X. Zero problema. Então, você aprova nos demais bancos, depois você fala para o cliente, olha, aprovou só no banco tal, porque os outros bancos vai precisar de documentos complementares. Podemos seguir com o banco já aprovado, por exemplo? Né? Então, você pode, não precisa saber a regra a fundo. Na hora de subir a aprovação de crédito, pode solicitar de todos os bancos, tá? Como deve ser calculado o valor mensal dos rendimentos de pessoa jurídica, tá? Então, você pega o rendimento total anual e divide por 12 para ter uma métrica, tá bom? A comprovação jurídica. Tem muito caso que é jurídica e física. A pessoa, ela tem renda jurídica. O que ela quer fazer? Ela quer conciliar a renda jurídica dela com a renda física dela. Então, você tem um campo de impostos não tributáveis, por exemplo, no próprio imposto de renda, que você não paga tanto imposto assim, e você consegue complementar como renda. Então, qualquer dúvida em relação ao imposto de renda, que nem agora, esse é o momento certo para um cliente, por exemplo, utilizar o imposto de renda, porque vai abrir janela agora do imposto de renda. Então, se tiver algum cliente aí que já está na manga, que negou, que aprovou a menor e que vai declarar o imposto de renda, aí você já pode até solicitar para a Letícia, para o pessoal da análise, fala, olha, eu estou com um cliente que ele precisa de 400 mil de crédito, aprovou só 200. Qual que é o melhor campo para ele poder declarar o imposto de renda aí, para a gente poder alavancar o crédito dele? Ela já fala, olha, declara no campo X até o valor de Y para a gente poder tentar esse crédito. Então, isso é importante também, tá? A gente está no momento mais importante da pessoa fazer o imposto de renda da forma correta para conseguir o crédito. Só um minuto. Qual que é o nome da pessoa que a gente vai mandar para fazer isso? Que eu tenho um aqui. A Letícia, ela é coordenadora de análise, tá? Então, Letícia. quando você for subir no SUD, você pode perguntar para qualquer analista lá, que todas elas vão saber responder também, tá? Tá. Ó, tô com um cliente que aprovou a menor, ele tá pronto para declarar imposto de renda, ele precisa de 400 mil, aprovou só 200, quanto que eu tenho que declarar e qual que é o melhor campo no imposto de renda para declarar? Ela já vai te instruir certinho. Tá bom. Quais valores não devem ser aceitos no Lerite por não serem Interromper recorrentes? rapidinho, Alex. Ah, A Isadora tem um de lá e eu tenho um de cá. A gente tem aqui um e esse aqui já está até subido. Então a gente sobe no SUTS, vamos já fazer, só para a gente já não deixar. Vai lá no feed, põe para a Letícia analisar o que está faltando, é isso? Isso, pode subir lá, pode subir normal, tá? Você vai colocar a situação do seu cliente lá. Então, olha, meu cliente precisa de tanto, que precisa de aprovação em todos os bancos. As meninas aqui por si só, ela já vai aprovar em todos os bancos, sem problema nenhum. É como eu falei, o máximo que vai acontecer, ela fala, olha, no banco XY a gente não vai conseguir porque está faltando um documento tal e tal. Mas Certo. Aí os a demais... orientação do imposto de renda ela já me manda ali também. Isso, exatamente. Porque como é janela de imposto de renda agora, se der errado alguma coisa para o seu cliente aí, não é caso perdido. Você chega para o seu cliente e fala, ó, viu, uma orientação, seria interessante você declarar isso no imposto de renda, no campo tal, para a gente tentar subir novamente um crédito. Tem A cliente é até contador aqui. Perfeito. Tem cliente nosso aqui que já está sem brincadeira, acho que já há uns 4 meses esperando aqui a janela do imposto de renda para declarar da forma correta. Certo, E aí, tá aqui na já vou parte pedir fora. lá para ela mandar o que ela precisa declarar para fazer a declaração. Perfeito, perfeito. Tá? Os valores que não devem ser aceitos no Lerite, que não são valores recorrentes, tá? Que é o 13º, PLR, férias e outros bônus ocasionados, tá? Então, geralmente, as pessoas que ganharam férias, bônus, gostam de apresentar esse no Lerite e falam, não, tá cheio agora aqui. Mas o banco sabe que não é todo mês que você recebe, então não é considerado como renda, tá? Em quais situações a renda informal por extrato bancário deve ser aceita? Clientes autônomos que não declaram imposto de renda, pessoa física, ou não atinge o mínimo obrigatório, tá? Então, cliente autônomo, como eu falei, ele pode, manda por extrato bancário normalmente, para a gente fazer uma tentativa, mesmo que ele não tenha imposto de renda. Cliente aposentado, que tipo de comprovação de renda é solicitado? O extrato do INSS, né, por ele ser aposentado, tá? Não tem olerite, não tem prolabore, e declaração de rendimentos, na realidade, é o próprio
próprio extrato do INSS dele. Até aqui, pessoal, ficou alguma dúvida? O que eu falei dos Não, principais, tá? tranquilo. Porque, ó, fundo de garantia, a pessoa pergunta muito, comprovação de renda, a pessoa pergunta muito, as documentações, custas, deixa eu ver o que mais aqui. Do sistema, eu acho que não, e mais a questão do atendimento inicial das perguntas iniciais, tá? Então, só para a gente poder finalizar, eu acho que, assim, vocês vão receber todo tipo de cliente, né? Cada um aí trabalha numa área, vocês sabem do que eu estou falando. Então, vocês vão receber todo tipo de cliente e todo tipo de corretor. O mais importante mesmo é você passar realmente, é você fazer pergunta para o cliente. A gente fala brincando, né? A gente vende fazendo pergunta. Então, o cliente chega, por exemplo, eu estou com assim, assado, tá, mas onde você trabalha? Não sei o que, tá, mas o que você precisa? Qual que é o crédito que você deseja? Então, essas perguntinhas vão o quê? Vão ajudando a gente a aprimorar e entregar o crédito correto para ele. Todos os consórcios de crédito em garantia que a gente vende aqui, acho que 10% só é de cliente que vem procurar. O resto, ninguém vem procurar consórcio, crédito com garantia. São vendas de que é o melhor cenário para o cliente não sabe. Por isso que é importante a gente assessorar o cliente e entender realmente o perfil dele aí, tá? Neste meio do caminho, que é normal, tá? A gente vai pegar aí na mão de vocês mesmo. Alex, estou com um cliente, quero atendimento, quero uma reunião, o cliente falou tal coisa, eu posso passar tal coisa, zero problema, a gente está aqui para sanar todas as dúvidas mesmo, até chegar um ponto que vocês vão perguntando com menos frequência, é normal. Então, pode sempre contar com o nosso apoio de time de análise, tudo que é parte documental, pode falar com a Letícia, com as meninas, tem dúvida e tal. Ela sabe, às vezes, muito mais do que eu nessa parte documental, tá? Agora, por exemplo, tato comercial, um cliente que está perdido, um cliente que a gente está perdendo, um cliente que é muito bom e não quer perder, o que a gente tem que falar para a gente angariar mais negócio, conta com a gente aqui que a gente vai instruindo aí vocês, tá bom? Beleza. Beleza, gente? Mais alguma dúvida? Na Não, verdade, tudo tranquilo. As dúvidas vão surgindo. dúvidas nenhuma. Vai chover meu celular aqui, né? Viu? Mas como funciona o teu... Dúvidas vai ter na hora que nós fechar o primeiro negócio. Aí a gente... Não, beleza. A dúvida vai surgir, a dúvida é normal, tá? Mas contem sempre comigo aqui e como eu volto a falar tá? Quem está com dúvida e tal, vamos marcar uma reunião sem compromisso? Liga pra gente do que a gente está fazendo, que a gente faz com o cliente de vocês, para a gente poder sempre fechar um bom negócio, tá? E no dia 20 agora, se vocês puderem participar, a gente vai falar muito sobre o tato comercial mesmo, para angariar mais negócio. Por exemplo, eu estou com o meu escritório, como que eu vou fazer agora para angariar mais negócio, para angariar venda? Qual que é o melhor modelo? Qual que é o melhor... O que eu devo falar? O que eu não devo falar? Então, isso é muito legal também, porque como a gente iniciou há 10 anos, então a gente já penou bastante, né? Então, tem muita coisa que eu nem vou falar para vocês, não façam isso, tá? Desde marketing até a parte comercial, fechamento final. E tem coisa que eu vou falar, vocês devem fazer tal coisa. Então, esse dia 20 agora, se vocês puderem participar, vai ser importante, vai ser também bem tranquilo, para vocês já poderem também iniciar aí com o trabalho de vocês. Tá certo. Tá bom? Feito. Gente, muito obrigado para todos, boa semana. Qualquer coisa, pode me chamar direto aqui. Certinho, muito obrigado. Boa tarde para vocês. Tchau, gente. Boa tarde. Valeu, boa tarde.